bem? Meu nome é Mana, mulher do Juliano. Sou mãe de 3 filhos, do Pedro, da Catarina e do Juju. Todos aqui sabem da minha história, da história da minha família, que no dia 29 de janeiro nós recebemos a pior notícia do mundo, que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma família poderia passar, que é de perder um filho. E no dia 29 de janeiro de 2023, a minha filha estava indo de volta aos estudos em Marília, onde ela cursava o 4º ano de medicina, quando uma caminhonete, infringindo todas as leis de trânsito, foi ao encontro da minha filha, de encontro com o carro da minha filha, e bateu de frente, levando a minha filha a vir em óbito. Esse dia parece que eu congelei, porque diante de uma notícia tão devastadora como essa, eu acho que a gente não tem, a gente quer cavar um buraco e entrar dentro. Eu lembro poucas coisas, mas o que eu lembro é que pouco depois de eu saber, de eu receber a notícia, eu ajoelhei, no asfalto, questionei muito a Deus, gritei muito com Deus e senti muita vontade de morrer, de entrar naquela estrada e me jogar. Passava carro, eu falei, que jeito que eu vou junto com a minha filha? E aí vinha vindo um caminhão, eu pude escutar uma voz, vai, agora vai. Só que aí eu olhei do meu lado direito, o meu marido com meu cunhado chorando. Do meu lado esquerdo, meu filho chorando, vomitando. E eu pude sentir a mão de Deus me segurando, cuidando de mim. Hoje, que eu tô de bem com Deus, se é assim que se pode falar, eu consigo enxergar exatamente isso, que Deus me segurou, pois Ele queria eu aqui, para dar testemunho da palavra dele. Na primeira Páscoa, sem a Catarina, 70 dias sem ela, nós fomos assistir o jogo, a gente não quis ficar em Assis. Eu tava na arquibancada, e aí veio uma borboleta, uma vez. Eu achei até, falei, nossa, uma borboleta aqui. A segunda vez, tava já o segundo tempo, aquela barulheira toda, e aí ela veio novamente. Quando eu olhei, eu senti um conforto muito grande. E ali eu tive a certeza que Deus estava falando comigo. Mana, eu tô aqui. Pode descansar em mim. E assim foi. Chegamos de viagem e a borboleta começou a vir na minha casa. Nas pessoas que têm contato comigo, começou a aparecer borboleta, nas pessoas que eu sei que a Catarina era muito unida. E aí em datas, Dia das Mães, meu aniversário, dia do aniversário dela, tá tudo isso fotografado, eu filmei, para que isso tudo, se a pessoa tiver alguma dúvida, eu posso mostrar. E tudo isso me motivou a continuar, mas ainda eu não tinha o norte, eu não sabia o que seria, o que tinha acontecido na minha cabeça. Assim, Deus está comigo, mas e aí, a minha filha? O que me espera? O que espera dela? O que é a eternidade? E foi exatamente no dia 31 de maio de 2023 que os nossos amigos, a Patrícia e o Alfredo Machado, marcou com o Dionísio e a Ana para nos fazerem uma visita. E então o Dionísio, a primeira coisa que ele me falou é que eu estava colocando um final onde existia uma vírgula. E aí ele falou a respeito da eternidade. Nunca ninguém tinha me falado a respeito disso. Para mim, a minha filha foi tirada de mim e eu jamais poderia ter a chance de encontrar com ela. Dionísio e a Ana me mostraram que não, até mesmo pela Bíblia, que eu mesmo não tinha estudo nenhum. Eu sempre fui religiosa, frequentava igreja, sempre procurei andar na palavra de Deus, mas aquela intimidade com Deus, a mesma que eu tenho hoje, eu não tinha. E o Dionísio também leu, Coríntios 1:13, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. A gente teve a certeza, que esse encontro já estava marcado, na eternidade, no livro da eternidade, que Deus já tinha feito, tudo certo para que esse encontro acontecesse, porque era essa passagem da Bíblia, ficava um quadro no quarto da Cate, que ela comprou. Exatamente, acho que uns 2 dias antes eu coloquei aqui na minha sala. Coloquei, e assim que ele abriu a palavra, a gente olhou, estava o mesmo versículo, Ali eu pude entender que Deus
nos escolheu. Deus nos escolheu para viver o propósito dele. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente tenha sofrimento, ainda que a gente tenha dor, mas nós somos escolhidos por Deus. Mas infelizmente acontecem essas atrocidades e Deus apenas permite. Mas Ele permite porque Ele dá o suporte. Através do Dionísio e da Ana, hoje, a gente é fortalecido pela palavra, cada vez mais a fé, a esperança, acreditando que um dia, com certeza, eu vou me encontrar com a minha filha, eu vou abraçar, eu vou beijar. É uma ferida que eu tenho todos os dias, mas eu sei que Deus está no controle, que Deus está me amparando, que Deus me dá força, que Deus me dá entendimento. E a nossa família cada vez está mais unida, cada vez mais vivendo a palavra de Deus. Para o Senhor é só toda honra e toda glória, porque hoje eu vejo que sem Deus o meu luto não seria possível. Deus me levanta todos os dias da cama e eu consigo sim ter a gratidão por Deus de ter me presenteado, de ter me confiado os 22 anos que eu cuidei da minha filhinha aqui, que agora Ele está cuidando para mim quando eu chegar. Então eu agradeço a Deus por ter me escolhido para ser mãe da Catarina, por passar os 22 anos melhores da minha vida. E a Catarina sempre foi uma irmã maravilhosa, uma filha maravilhosa, uma amiga maravilhosa. Todos que a conheciam sabem o tanto de amor que ela deixou. A vida dela foi breve, mas muito intensa. Quem conheceu ela sabe de tudo isso. Eu sempre peço para Deus, eu falo: Deus, abraça minha filha, sopra no ouvidinho dela que eu a amo muito e que ela me espere, porque eu vou viver a tua palavra, Senhor. Mas eu vou viver intensamente, vou viver fervorosamente, como eu nunca vivi antes. Então cuida dela para mim e logo, em breve, todos nós estaremos juntos. Minha palavra hoje é gratidão. Gratidão pelo acolhimento da igreja, gratidão pelas pessoas que oraram, gratidão pelas pessoas que todas as vezes nos encontram e dão um abraço sem dizer nada, só aquele abraço de conforto. Então eu só tenho a gratidão e cada vez mais amor. E eu peço que o Espírito Santo esteja sempre em nossos corações e que nos ajude a caminhar sempre junto com Deus, sempre vivendo os propósitos dele aqui na Terra. Boa noite, queridos. Salomão nos fala em Eclesiastes 7:2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. Os vivos nunca devem esquecer isso. Verdade, né? A todos chegará o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Existe um poema intitulado Conta e Tempo, poema de mais de 300 anos, poema do Frei Antônio das Chagas. Ele diz: Deus pede hoje estrita conta do meu tempo e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta, hoje quero fazer conta. E não há tempo. Ó vós que tende tempo sem ter conta, não gastes vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, o não ter tempo. Pois bem, quando agarramos a pensar sobre o tema, atentando por alerta de Salomão, somos quase que instantaneamente conduzidos a refletir não só em nossa vida, mas também no pós-vida. Pensar em eternidade, pensar no céu, até no inferno. Você já pensou nisso? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto,
que muitos, aliás, tentam evitar. Mas acredite, é inevitável. Num certo dia, o Senhor Jesus recebeu a notícia vinda de Marta e Maria, de que seu amigo Lázaro estava doente. A palavra nos revela que tudo aconteceu muito rápido. Ele levou tão somente 4 dias para chegar, e quando chegou, Lázaro já estava sepultado. O texto lá em João 11 nos revela que Marta, ao ver Jesus, corre ao seu encontro e diz: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ela ainda complementa: mas seis que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Marta, o seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Mas Marta respondeu: eu sei que ela vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E daí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa mesma pergunta ecoa até hoje, até esse dia, e eu repito a você. Você crê nisso? Veja, a resposta correta a essa pergunta faz toda a diferença, pois pode nos encher de esperança e vida eterna, ou nos levar para uma morte eterna. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Amados, o entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus determina tudo. E, para tanto, precisamos, em primeiro lugar, fazer uma confissão. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer essa confissão. Ele diz em Romanos 10:9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sabe, amados, no momento em que Cristo estava sendo crucificado entre 2 malfeitores, a Bíblia nos diz lá em Lucas 23:39-43, que um dos malfeitores blasfemava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te aí a nós. Mas o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes Deus, estando na mesma condenação? Nós recebemos o que merecíamos, mas este nada fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já em João 14:1-4, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis onde vou e conheceis o caminho. Você poderia me perguntar nessa noite: mas então, onde estão as pessoas que já morreram? O que acontece quando uma pessoa morre? Queridos, existem várias propostas. Se a pessoa é um ateu, um materialista, ela vai dizer: morreu, acabou. Pois não tem matéria, acabou. Se a pessoa subscreve uma ideia romana, morreu, ela não é tão boa a ponto de ir direto para o céu e não tão mal ao ponto de ir direto para o inferno. Então ela vai para o purgatório, onde ela vai sofrer, até pagar os pecados. Se a pessoa é uma espiritualista,
Morreu, desencarnou, reencarna, morre, desencarna, encarna, desencarna. Isso num contínuo para atingir a condição, digamos assim, de perfeição. Se a pessoa subscreve a doutrina, por exemplo, dos adventistas do sétimo dia, a pessoa morreu, ela fica dormindo, inconsciente. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse assunto? Veja, em primeiro lugar, a Bíblia refuta todas essas ideias que apontei. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18, diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois de Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivemos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá grito de comando e a voz de arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Antes que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, o que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Ora, se nós observarmos bem a palavra de Deus, veremos algumas verdades. Aqueles que morrem com Jesus, imediatamente vão à presença de Jesus. Foi aquilo que Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E esses um dia voltarão com Jesus para resgatar a igreja, momento em que receberão corpos ressurretos, glorificados, ressuscitados. Aqueles que morrem em Jesus, sem Jesus, imediatamente vão ao inferno e estão destinados à morte eterna. É aquilo que a gente vê em Lucas 16, 19 a 31, a parábola em que Jesus nos aponta a respeito do rico e do mendigo. Aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus e forem de Jesus, subirão com a igreja, ressuscitados, transformados em glória. Aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus e não tiverem Jesus como seu Senhor e Salvador, serão, digamos, deixados para trás e enfrentarão o juízo e a morte eterna. Eu não quero me ater aos dados quanto ao inferno, pois se observarmos os relatos da parábola do rico e do mendigo, veremos lá, em linguagem figurada, um pouquinho do sofrimento que significa o inferno, destino que espera aqueles que não têm Jesus como Senhor. Mas a pergunta é: e quanto ao céu? O apóstolo Paulo se refere aos céus quando fala de ter sido levado ao paraíso. Está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo diz que viu e ouviu coisas que abalaram tanto a sua mente que ele não tinha linguagem para descrever. A ideia que se tem da descrição de Paulo é de que, mesmo que ele pudesse explicar o que viu, as nossas mentes humanas não conseguiriam compreender. Seja o que for que Paulo tenha testemunhado no céu, isso impactou de tal maneira que para o resto da vida ele quis ardentemente estar lá. Amados, Paulo era grato por sua vida, ele era grato pelos seus chamados, por seu ministério, creio que ele amava o povo de Deus com paixão, mas ao longo dos seus anos de ministério, o contínuo desejo de Paulo era ir para o lar celestial e estar com o Senhor.
O seu coração simplesmente ansiava estar lá. Tanto que a certa altura, Paulo diz uma das frases mais profundas que um ser humano pode dizer. Ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está lá em Filipenses 1:21. Vocês querem ter uma ideinha do céu? Do que espera aqueles que têm Jesus como Senhor? Aqueles que tiveram Bíblia, abram em Apocalipse capítulo 21. Nós leremos alguns versículos. Quem não trouxe a Bíblia pode me acompanhar nos telões. Você que me acompanha em casa. Apocalipse 21, verso 1. Acompanhem comigo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede irá beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Pula para o verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações, e já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estarão na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Amados, como nós lemos, João conta de forma absolutamente clara que não encontraremos as seguintes coisas no céu. Preste atenção. Não existirão mais mares. Está no verso 1. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Ele está declarando que não haverão mais ameaças vindas dos mares.
Pense comigo. Não há mais ciclones, furacões, tsunamis assassinos. Na verdade, a única água que é mencionada quando essa terra será um rio de júbilo que corre através das ruas da Nova Jerusalém. João fala o seguinte dele: o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. É o que vemos no verso 1 e 2 do capítulo 22. Também não haverá lenços no céu. Não teremos nenhuma necessidade dessas coisas, pois o verso 4 diz que ele, quem é ele? O próprio Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. As lágrimas simplesmente não existirão no céu. Escute, não haverá mais funerárias no céu, cemitérios. Por quê? Porque o mesmo verso 4 nos diz que não haverá mais morte, tristeza ou choro. Pensem nisso. Não ficaremos mais do lado dos caixões chorando a perda do ente querido. Não haverá mais choro ou luto, porque no céu nunca iremos morrer. Uma vez tendo sido ressuscitado do sepulcro terreno pelo poder da ressurreição de Cristo, nunca poderemos morrer outra vez. Acredite, não haverá mais farmácias, hospitais, médicos, enfermeiras, ambulâncias, analgésicos ou qualquer receita. João diz, não haverá nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lembre-se de tantas pessoas que sofrem hoje em dia em hospitais, leito de morte, dor, pessoas que passam dias aliviados com morfina, narcóticos. Tudo isso não haverá mais. Também não haverá mais medo, não haverá mais incredulidade, não haverá mais coisas abomináveis, assassinatos, mentiras, feitiçarias. A Bíblia diz que todos os que praticam tal coisas serão lançados no lago de fogo. O verso 8 nos fala isso. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Queridos, não haverá mais medo no céu, nem haverá mais qualquer violência ou assassinato. Graças a Deus, no céu não haverá mais essas abominações. Você pode estar se perguntando, mas afinal, quem estará lá? A resposta é clara. No verso 27 que nós lemos. Verso 27 diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe, amados, logo que eu conheci o Juliano e a família, eu fiquei sabendo que a Catarina, a Cátia, um dia, num culto como este, acredito, num momento de apelo, levantou-se do seu banco, que estava sentada, e se encontrou completamente com Jesus. Isso mudou a sua vida. Isto restou claro a todos quanto conviviam com ela. Pelo que me faz acreditar que não foi uma atitude tola de emoção momentânea. Foi uma decisão para a vida. Bem, esse fato me faz acreditar que a Cátia está melhor do que nós. Pois quem tem o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, não morre para sempre. Afinal, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu poderia dizer que quem morre em Jesus, na realidade volta para casa. E olha que ainda sai ganhando, fica no lucro.
Você poderia me perguntar, mas sai ganhando? Como assim, pregador? Queridos, acompanhem comigo esse raciocínio. Quem é do Senhor Jesus, como vimos, ganhará um corpo melhor. Todos quantos têm o Senhor Jesus, com sua escolha, ganharão um corpo glorificado, imortalizado, um corpo ressuscitado. Nesse presente corpo estamos sujeitos a todas as lágrimas, nós estamos sujeitos a tristezas, nós somos vítimas da idade, nós somos vítimas da doença e finalmente nós somos vítimas da morte. Mas na ressurreição nós ganharemos um corpo melhor, que nunca pode envelhecer, adoecer, sofrer de dor, nunca poderá morrer. Ganhamos um corpo melhor. Sabe, artrite, diabetes, enxaqueca, câncer, infecções, nunca mais. Essas palavras não existem no céu. Quem é do Senhor Jesus ganha, além de tudo, uma casa melhor. Querido, querida, não importa o quão bonita seja a sua casa aqui, ela nunca pode ser comparada à nossa mansão, à bela cidade de Deus. De acordo com a promessa de João, que Jesus fez em João 14,3, que temos o próprio Senhor, vai nos preparar a morada. O Senhor está preparando para nós uma casa no céu. E não temos nossa morada celestial nessa vida. Só pode tomar posse dela após morrermos e nos encontrarmos com Ele. Quem é do Senhor Jesus ganha uma melhor herança. E somente além das portas da morte que ouvimos as preciosas palavras do Senhor Jesus. Que doce palavra a gente poder ouvir. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Já imaginou isso? Quem é do Senhor Jesus ganha uma melhor comunhão. Se vivemos suficiente, seremos estranhos nessa terra. Todos os que conhecíamos e amávamos terão desaparecido. Mas o ciclo está intacto no céu para sempre e sempre. A morte não existe lá, não há tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Mas o melhor de tudo, além das nossas famílias, dos nossos amigos que esperam para nos receber lá, veremos o nosso Deus, o nosso Senhor face a face. No reino de Deus estaremos com o Senhor para a eternidade. Sabe, se para mim de fato viver em Cristo, então morrer é lucro. Vejam, se para mim viver é dinheiro, a morte é perda. Se para mim o viver é prazer, a morte é perda. Se para mim o viver é o meu eu, morrer é perda. Se para mim viver é ambição, morrer é perda. Se para mim o viver é pecado, a morte é perda. Se para mim viver é só este mundo e o que ele oferece, morrer é perda. Mas se para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Eu vou concluir. No Evangelho de João 3,3, a Bíblia diz que um homem deve nascer de novo antes que ele possa entrar no reino de Deus. No mesmo Evangelho de João 3,16, diz que Deus amou o mundo tanto, 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 que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Assim, essa é a esperança do crente. Saber hoje, antes de voltarmos para casa, onde você irá passar a eternidade. Por isso, a pergunta dessa noite é a mesma que Jesus fez a Marta. Crê nisso? Você crê nisso? Sabe, meu querido,
Eu não posso imaginar como está o coração de muitos aqui. Eu posso só imaginar. Mas só o Senhor Jesus conhece cada detalhe. Eu não sei, mas provavelmente existe muitos hoje aqui que estão passando por tribulações imensas, por dor, pelo choro. Eu quero lhe falar que mesmo Jesus, que no passado abraçou Lázaro e traz conforto, consolo e direção a Mana, sua família, como ouvimos, está aqui e quer abraçar você. Quer trocar aquilo que você entende como ponto final por uma vírgula, mesmo que seja com lágrimas. E é interessante que quando nós prestamos atenção numa lágrima, se invertemos ela tem um formato de uma vírgula. Agora talvez você tenha simplesmente fugido de qualquer reflexão ao fato, porque a morte é um fato. E hoje, ao ouvir o que ouviu, lhe bateu medo, pois não tem certeza de que terá um corpo melhor, uma casa melhor, uma melhor herança, uma melhor comunhão, enfim, que a morte você sairá no lucro. Tudo que você precisa fazer é dar seu coração a Jesus, como certa vez fez a Cátia. Olha para nós, Pai. Olha para o nosso coração. Pai, muitas vezes a gente não tem palavras. A voz embarga, vira soluço, as lágrimas rolam. E muitas vezes a gente pensa que é o fim, que não tem dia seguinte, que não vai haver mais sol, que não vai haver mais riso, que não vai haver mais brilho. E a gente, por conta própria, a gente coloca ponto final, aonde o Senhor nos propõe uma vírgula. E essa vírgula depois está escrito assim: e me encontraram, e me abraçaram, e eu transformei toda a dor. Quem tem ideia, quem tem confirmado pelo Espírito essa realidade que João viu e nos anunciou em Apocalipse, foi revelado, nos conforta, nos consola, nos enche de esperança, santa expectativa de um dia que não terá mais dor nenhuma, choro nenhum. Mas enquanto isso, nós vamos continuar a caminhada testemunhando desse senhorio. Senhor, olha nós e nos conforta, nos consola, nos direciona, nos recebe, nos abraça. Escreve o nosso nome, Senhor, nesse santo livro. Nós não abrimos mão disso. Pai, eu quero ter certeza de que meu nome está lá. Meu nome está lá. Eu quero ter certeza que o nome de toda a minha família está lá. Eu quero ter certeza, Pai, de que um dia, por mais que as lágrimas insistam, haverá um sorriso. Eu fico até imaginando, Senhor, que do jeito que eu sou chorão, até vou chorar, mas vai ser de alegria por te encontrar e te abraçar,
Por isso, recebe no teu trono a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém.